Olá, pessoal. Hoje, papo de coração. Eu sou o Dr. Bruno Nogueira, para quem não me conhece, sou cardiologista, sou diretor da Clínica Coração Vivo em São José dos Campos. E esse vídeo é para poder ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais as doenças que afetam o coração, que afetam o cérebro. E para isso eu vou chamar o Dr. Lauro Siderato, e aí nós vamos falar sobre o tema desse papo nosso de hoje. Quando a gente está tratando de doenças crônicas e do modo de viver, que é algo muito individual, né? Cada um entende a sua vida como uma jornada específica, a gente sempre se depara com o seguinte: todo mundo imagina que o médico vai ter uma solução em comprimidos, né? Então, a pessoa sai de lá com uma receita, ela vai lá, cumpre a receita, mas se ela não tomar algumas ações, então é a parte não medicamentosa da nossa consulta, como verdade, colocar esse papel em cima do papel de receita, habitualmente esse papel vai lá para baixo. E eu te devolvo, né? Por quê? Porque o cérebro ele tem uma inércia muito grande. Sempre que você expuser uma situação em que vai depender o gasto de muita energia, a tendência do cérebro é procrastinar aquilo. Então é assim, olha, chega para o paciente, né? Vamos imaginar que, olha, o senhor precisa fazer um pouco mais de atividade física. Então, o problema é que o meu tênis, que eu comprei na internet, ele vai chegar em outubro. E eu não sei, porque. Não, estou dizendo que o senhor precisa só andar um pouco aqui, andar. Então, mas aí. Então você percebe que as rotinas para serem modificadas demoram muito. E a nossa própria terapia por medicamentos, ela não funciona tão bem se não tiver o outro lado. E aí eu Exatamente. fecho no ponto do time. Às vezes o que essa pessoa precisa é de uma outra abordagem sobre esses assuntos, né? Nisso entra o psicólogo, entra o nutricionista, mas eu ressalto que o cardiologista sempre foi uma figura na medicina brasileira que acaba sendo um gestor de saúde, né? Então vira um médico do paciente. Claro que os clínicos fazem um bom trabalho, mas isso é muito centrado no cardiologista. Então faz todo sentido essas informações cruzarem num gestor de saúde que sabe como conduzir da melhor modo possível, né? Sim. Então, isso que você colocou é assim, e a gente vê no dia a dia, não só nos pacientes, na nossa vida, né? O cérebro ele vai buscar o caminho, como você falou, já conhecido, para economizar energia, né? Então, quando ele precisa mudar uma rotina, você vai precisar abrir outras portinhas ali no cérebro, Sim. e você precisa estar realmente querendo isso, engajado, né? Um termo que já está meio batido, né? Mas precisa estar engajado nessa mudança, né? E por isso que é importante você ter parceiros aí que vão poder ajudar nesse processo, né? E aí uma coisa que eu sempre digo para os pacientes, sabe, Laura, eu acho que você vai concordar comigo. Saúde, a gente não consegue comprar. Não. A gente pode comprar um tênis, a gente pode comprar uma bicicleta, você pode comprar o melhor equipamento para fazer uma atividade física, você pode comprar a melhor comida, mas você não consegue comprar saúde, porque saúde você precisa construir. E para Exato. construir, você precisa de colocar energia, é exatamente o que você está colocando, né? Mudança de hábito, se abrir para novos conhecimentos. Então, assim, esse equilíbrio, ele parece ser difícil ser atingido, mas não é. O que precisa é dar o primeiro passo. Passo a E passo. passo a passo, é um dia de cada vez. Então, você vai sair para caminhar, você não vai querer, naquele primeiro dia, andar 5 quilômetros. Você anda de 1 quilômetro. Né? Na bicicleta, por exemplo, quando eu comecei a andar, primeira vez que eu andei 9 quilômetros. Eu achei aquilo ali, nossa, eu consegui andar 9 quilômetros. No outro dia eu falei, eu vou andar 10. E foram acontecendo, foram acontecendo. Então hoje eu ando 80, 90, 100 quilômetros, né? E o corpo, ele reage do mesmo jeito que andava 9 quilômetros, ou seja, consegue andar, consegue voltar e consegue estar bem, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar atento aos check-ups para poder fazer um diagnóstico de saúde, né? A gente poder dar os encaminhamentos adequados, o paciente realmente utilizar o tratamento não farmacológico, né? O tratamento não farmacológico é extremamente importante, como você disse, atividade física, uma boa alimentação, um equilíbrio espiritual, emocional, tentar buscar esse equilíbrio. Ninguém é perfeito, nós vamos ter dificuldade, mas essa busca ela é importante, né? E aí, se claro, receber orientação de um tratamento medicamentoso, eu digo para os pacientes, quando eu te dou um remédio, eu não estou te dando um remédio para você voltar daqui a um ano. Todo medicamento, tudo aquilo que entra externamente precisa ser acompanhado. Exato.
Então, você vai tomar um remédio daqui 3, 4 meses, como a gente combinar, você vai voltar, nós vamos nos olhar, né? Então, assim, o remédio não é uma pílula mágica que você toma, você vai comprar saúde e está tudo bem. E aí tem outra coisa que eu falo para os pacientes, eu falo assim, ó, quanto mais você fizer por você, menos eu vou precisar fazer por você. Quando eu precisar fazer mais por você, aí a coisa está ficando feia. Aí a coisa, muitas vezes, não vai ter nem solução. Então, a gente tem que se mexer mesmo, todos nós, né? Nós temos que fazer por nós, buscando orientação, claro, uma orientação adequada, né? E aí, Laura, uma coisa que sempre me vem aqui de pergunta, né? Como que faz um diagnóstico, né? Nós estamos falando de hipertensão e demência. Como é que faz diagnóstico de demência, hein? Bom, então vamos imaginar um cenário em que a gente tem, na maior parte das vezes, um paciente da terceira idade, tá? Porque esse assunto ele é muito pertinente após os 75 anos. Claro que existem casos abaixo de 75, mas isso até tem que ser tratado talvez num outro momento, porque a gente está falando de coisa rara. Mas vamos imaginar um cenário de, a partir dos 75 anos, em que a pessoa apresenta, de fato, uma dificuldade no dia a dia. Não necessariamente essa dificuldade é o esquecido. Onde é que está a minha chave? Como é que chama aquela pessoa? Isso não é necessariamente o pior. O problema são as rotinas. Então, está relacionado à execução, errar uma receita de bolo, por exemplo. Está relacionado a planejamento, dificuldade para lidar com banco, lidar com caixa 24 horas, dificuldade de aprendizado de coisas novas, mexer no celular, aprender a usar um aplicativo. Então, a pessoa acaba colecionando prejuízos. E um dos prejuízos é a memória. Então, por que eu explico desse modo? É possível, então, a pessoa ter um quadro de demência e a memória não ser tão afetada? É possível. Até porque a gente chama a palavra memória, mas nós temos diversas memórias. Então, pentear o cabelo, escovar o dente é memória, por exemplo. Um dia você memorizou esse ato, mas não é isso que pega, né, Bruno? O que pega é o dia a dia. Então, a gente sempre se atenta a isso, coleção de prejuízos. E quando esses prejuízos chamam a atenção do paciente ou de familiares, que a gente acaba procurando o atendimento. E aí a gente passa por todo o critério do diagnóstico, que é excluir outras doenças, analisar as comorbidades, né? E aplicar, de fato, os testes necessários. Mas tudo nasce da suspeita, do prejuízo para as coisas do dia a dia. Isso que você falou é muito interessante, porque eu já tive pacientes em que, às vezes, o cuidador, o parente, né, o familiar que vem na consulta, falou, olha, doutor, ele mudou um pouco o comportamento dele, né? Então, uma orientação, né, quer dizer, esses prejuízos, mudanças de comportamento, e aí entra a questão da depressão, muitas vezes é uma depressão não cuidada. Eu já tive paciente que tinha, talvez, até uma suspeita de Alzheimer, né? E quando foi fazendo o diagnóstico, a consulta, a gente viu que o problema era um quadro depressivo que foi tratado e esse paciente recuperou essa Perfeito. memória dele, né? Então, quando a gente fala em déficit de memória, pelo que você está colocando, é um mundo imenso. A gente ficaria aqui horas e horas e horas e horas, né? Trazendo um pouco para doenças cardiovasculares, e por que a gente falou de hipertensão, né? Porque a hipertensão é a doença mais prevalente, mais comum, que gera doenças cerebrovasculares, né? Então, é uma causa modificável que a gente fala. Então, porque em medicina a gente tem coisa que a gente não consegue mexer, na genética você não consegue mexer. O tempo passa. O tempo passa. Exatamente. Agora, a hipertensão é uma doença prevenível. Então, ela está relacionada, assim, com déficit de memória. Talvez a questão da memória é muito ampla e muito maior do que a hipertensão, mas sim, ela é uma causa contributiva importante, porque nós estamos falando de 35%, ou quase um pouco mais, quase 40%, se continuar nesse ritmo que a gente está, com a pandemia piorou bastante. 40% da população brasileira, nós estamos falando aí em quase 80, 90 milhões de pessoas com hipertensão, num país que é imenso, com uma dificuldade de financiamento de saúde, seja público ou privado, não é fácil, às vezes ter acesso ao médico, ter acesso a uma equipe, né, multidisciplinar. No tempo certo. No tempo certo. Então, assim, o que fica para os pacientes é que a responsabilidade da construção da saúde passa primeiro pela sua responsabilidade. Você tem responsabilidade com você. Por quê? Porque eu falo para o paciente, olha, escuta bem o que eu estou te falando. Você não consegue comprar saúde. Você não consegue.
Você tem que construir. Você pode comprar remédio, você pode comprar qualquer outra coisa, mas saúde não tem nada a ver com tomar remédio ou fazer qualquer outro tipo de terapia. Tem a ver com a construção e tem a ver com o tempo que você está despendendo para isso. Né? Você passa a vida inteira, por exemplo, no cigarro, a vida inteira fumando. Aquilo que já fumou, você parou, ótimo, maravilhoso, mas aquilo que passou, está lá. Às vezes danificou o órgão. Né? Infelizmente, você não consegue mudar. Então, a prevenção e a atitude é o melhor caminho. Né? E a gente consegue fazer alguns diagnósticos na hipertensão, na parte da cardiologia, né? Falando um pouquinho de diagnóstico, a gente tem alguns aparelhos, a gente consegue fazer o monitoramento da pressão em casa, da pressão. Né? O paciente pode fazer o seu monitoramento em casa, existem critérios já para dar diagnóstico de pressão alta em casa. E até aparelhos mais sofisticados, né, que a gente faz aqui na clínica para avaliar a rigidez arterial, por exemplo. Tem um aparelho que ele substitui a mapa aí de 24 horas, um exame que é feito na clínica, dura em torno de 15 minutos, e que é um software que ele faz uma análise da pressão lá dentro do coração, não é um exame invasivo, e ele consegue dizer, inclusive, a idade vascular, o índice de rigidez das artérias. Então, você acha que isso é interessante para diagnóstico, Lau? Como é que você vê? É muito interessante. A tecnologia ela veio para nos auxiliar, não só para nos perturbar, né? Então, a gente, às vezes, o excesso de informação que o paciente acaba buscando, ele chega com mais dúvida do que com vontade, né? Olha, eu li aqui, eu acho que cabe ao médico gerir essa ansiedade, né? A tecnologia que você apresenta, acho que são quebras de paradigmas que aconteceram muito rápido, né? Se você parar para ver, nós somos de gerações muito próximas, né, se não umas conseguinte na formação médica, e a abordagem mudou muito em relação à hipertensão, que é uma doença extremamente prevalente. Além da questão da onda de pulso, eu trato um ponto muito importante, que é a apneia do sono. E a gente sabe que algumas medidas de apneia do sono, de estudo de apneia do sono domiciliares, como a gente também tem a isso à disposição, o paciente consegue fazer num dia normal de semana. Então, ele pega um aparelhinho, leva para casa, ele é orientado, no outro dia ele entrega. E esses aparelhos, eles apresentam hoje uma acurácia, que para quem está nos assistindo saber, que é a chance de estar certo. Isso que significa acurácia, uma acurácia muito grande. Claro que depois nós usamos de outros métodos para delinear um pouquinho mais, mas o importante para a gente é separar o joio do trigo. E nesses métodos tecnológicos, eu sou muito fã do estudo do sono, porque sempre passa batido. E se o paciente é hipertenso à noite, olha que dado alarmante também. Às vezes é só hipertensão noturna. Às vezes ele tem aquela sistólica noturna e por mais que o cardiologista se empenhe em medicar, em traçar o alvo, o paciente não consegue atingir o alvo terapêutico na maior parte das vezes. Então, de dia ele está ótimo, de noite, 16, 17 de sistólica. 6 horas de sono, 30 dias por semana, 180 horas, dá quase 2.000 horas de hipertensão noturna. Então, além da questão da tecnologia, eu somo ainda esse assunto do sono, que é muito importante. Isso é extremamente importante. Hoje, como você falou, existem clínicas que fazem o exame da polissonografia, existem, né, como a gente também dispõe no nosso dia a dia aqui, um exame que você faz em casa, leva, ele é muito bom para fazer essa análise do sono, especificamente do sono. E a apneia do sono é uma síndrome que ela, se tratada, pode resolver a hipertensão, pode ajudar no controle de depressão, inclusive, muitas vezes tem paciente diagnosticado, inclusive, com depressão, e, na verdade, era uma apneia do sono. Trata a compulsão alimentar, trata aquela ansiedade de manhã, trata a procrastinação, é uma miríade de sintomas, trata o diabetes não controlado, ajuda a controlar, então é uma coisa muito séria, né? E a gente precisa ficar atento e orientar os pacientes também ficar, hoje a informação ela está muito disseminada, os pacientes eles têm um conhecimento muito bom. Eu acho isso muito bom quando o paciente chega perguntando, preocupado com a sua saúde, né? Querendo fazer exame. Eu não acho ruim fazer exame, eu acho que o exame precisa ter uma indicação, né? Exato. Ou seja, uma indicação precisa, ele precisa ser complementação de uma hipótese, de algo que você busca olhar. Mas a apneia, ela leva também à rigidez arterial, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo do tempo que você demora para fazer, esse paciente já tem rigidez, muitas vezes a rigidez das artérias é irreversível, e a gente consegue, como você falou, dos entupimentos, dos vasinhos, né? No fundo do olho, a gente consegue ver sinais, por exemplo, de rigidez arterial.
Então, a gente tem que tentar chegar antes. Eu acho que a tecnologia, Laura, ela tem permitido, e a gente utiliza isso, você utiliza, eu utilizo no nosso dia a dia, né? Num conceito que a gente coloca assim, medicina de precisão, que você consegue fazer diagnóstico antes da doença desenvolver. Então, antes do paciente ter uma hipertensão que vai evoluir com todos esses problemas, déficit de memória, demência, AVC, infarto, a gente conseguir detectar, a gente fala preditores, né? O nome técnico, de envelhecimento vascular acelerado e poder atuar com esse paciente e o paciente entender qual é o problema. Porque boa parte das vezes a gente não consegue explicar e o paciente não consegue Exato. entender o ponto, onde que ele precisa ir, qual que é a gravidade. Porque muitas vezes, acho que é só uma hipertensãozinha, não, é só um déficit de memória. Então, não é criar um alarde, mas é entender que nós estamos diante de uma situação que você colocou muito bem. O tempo passa, as artérias podem acelerar o seu envelhecimento, acelerar o processo inflamatório, e muitas vezes isso é irreversível e a gente vai ficar tentando resolver aquilo que sobrou, vamos dizer assim, do coração, aquilo que sobrou do cérebro. E quando a gente está diante de uma situação dessa, é muito frustrante, muito triste para o paciente, para os familiares e para a gente que está tratando esse paciente. Lauro, a gente já está mais de acho que 20 minutos aqui. Acho que Não, tudo bem. Eu só queria tratar um ponto, porque é muito importante. Como um vamos lá. cardiologista, passa para a gente os alvos de pressão, porque a cardio e a neuro comungam dos mesmos valores, né? Como é que a gente pode dividir, assim, dos 50 aos 60, depois dos 75, só para a gente deixar isso no ar? Então, assim, se a gente colocar índices de normalidade, né? Isso já foi discussão e é discussão de níveis normais de pressão até hoje. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma ideia de hipertensão que pressão acima de 12/8 eles já consideram como hipertensão. Né? E tem muita discussão, eu não acho que eles estão totalmente errados, porque quando eu comecei a trabalhar com análise de onda de pulso e pressão aórtica central, a gente vê que dentro do coração a pressão, em geral, não deve passar de 12. Geralmente, quando o coração contrai, ele gera uma pressão, e isso é transmitido para as artérias, que a gente pega na artéria do braço. Então, a artéria essa pressão que a gente pega na artéria do braço, ela é uma medida indireta da pressão arterial, não é a medida verdadeira. E, geralmente, ela sofre um processo que a gente chama de amplificação da onda, ela aumenta um pouco o valor. Então, pode alterar até 20 milímetros da pressão gerada aqui do coração para a pressão no braço. Por isso que a gente fala que a pressão normal, dessa medida normal aqui no Brasil, seria abaixo de 14/9. Então, abaixo de 14/9, a gente não pode dar hoje ainda diagnóstico de hipertensão. Mas a gente já tem alguns dados mostrando que entre 13 de sistólica e 14, e acima de 9 de diastólica a 9,5, vamos dizer assim, esse paciente ele já está diante, provavelmente, de um quadro de pré-hipertensão, que a gente fala. Né? Então, vamos pensar que acima de 13 já é algo para já é hora de se preocupar e ter uma orientação adequada, né? Exatamente. E acima, desculpa, eu falei 9, acima de 8,5, tá? Acima de 8,5. Então, acima de 13, acima de 8,5, você já deve ficar atento, que pode ser que você esteja evoluindo ali com uma rigidez arterial, e existem métodos para a gente separar, como você falou, o joio do trigo, se é uma hipertensão verdadeira, se é uma hipertensão falsa, se é só uma amplificação da onda. A gente consegue analisar os vasos da retina para ver se já tem rigidez, porque os vasos do olho são assim, uma vitrine dos vasos do corpo, eles dão uma ideia muito boa de como está o processo de envelhecimento arterial, principalmente ligado à hipertensão, né? E o risco, inclusive, de AVC. Então, o ideal é que a gente tenha uma pressão medida abaixo de 13 de sistólica e abaixo de 8,5. Se a gente pensar que lá dentro do coração é 12/8, existia até uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando, sou 12/8. O ideal é que a gente tenha uma pressão 12/8. Esse seria o valor ideal. Mas por que isso? Porque foram feitos alguns estudos mostrando que pressão arterial dentro do coração acima de 11 de sistólica, de pressão máxima, já aumenta a mortalidade dessa pessoa ao longo da vida. Então, assim, a gente está evoluindo nesses métodos que conseguem captar a pressão lá dentro do coração e conseguem captar dano vascular, dano aos vasos de uma maneira precoce.
Então, para ficar bem claro, hoje o diagnóstico no Brasil é medida aqui no braço, acima de 14/9 já é hipertensão. Entre 13, 14, 8,5 e 9, a gente coloca ali como uma pré-hipertensão. O ideal é que fique abaixo de 13 a sistólica e abaixo de 8,5 a diastólica, que aí você está numa situação um pouco mais confortável. Mas o nosso objetivo é deixar esse paciente em 12/8. E para fechar, no caso da memória, a gente também tem os mesmos valores. A gente sabe que abaixo dos 75 anos, entre 12, 13, 13,5, a hipertensão não colabora tanto assim para alterações de memória, mas após os 75 anos, se o paciente tiver outras doenças, diabetes, colesterol, o nosso alvo é até 13 de sistólica também. Então, 12, 12,5. E aí fica a critério do cardiologista entender como que ele vai fazer isso, e quantas medicações, quais são as medidas, em quantas vezes ao dia, mas o objetivo é sempre manter o cérebro estável, igual qualquer outro órgão do corpo. Porque tem uma questão, né? O cérebro, ele não perdoa, ele coleciona sintomas, ele não volta para trás, né? Então, acho que esse é o principal recado. Cuide do seu cérebro, cuide do seu coração. É isso mesmo. E você falou da idade, né? Eu acabei não citando as idades, mas a gente tem isso basicamente até os 80 anos de idade. Acima dos 80 anos de idade, tinha uma dúvida se deveria tratar a hipertensão dos pacientes, sabe? E foi publicado há um tempo atrás um estudo muito grande e que ele mostrou que mesmo nesses pacientes acima de 80 anos de idade, vale a pena baixar a pressão arterial, porque você reduz em quase 67% a incidência de AVC, de derrame isquêmico. Pois é. Então, claro que a gente individualiza cada caso ao caso, aqui a gente não vai falar objetivamente de tratamento ou de classes de medicamento, a ideia não é essa, mas eu acho que o que fica para vocês, meus amigos, né, nossos pacientes, pessoas que nos seguem, é que você deve construir a sua saúde. E a construção de saúde, ela parte de um equilíbrio, mas ela parte de uma questão muito mais importante que isso, que é a proatividade. Você buscar, você se cuidar, você tentar mudar esse ritual do seu cérebro que só quer economizar energia, isso é instintivo, é primitivo, é para nos manter vivos. Mas já caminhando acho que para o final, a gente vai ter muito mais conversa, né, Laura? Opa! Tem muito mais para a gente falar, mas o que eu queria deixar para vocês, depois eu vou passar para o Lauro finalizar, sejam proativos, cuidem da sua saúde, busque orientação correta, busque os melhores métodos diagnósticos para poder te ajudar, mas faça por você, faça por você. Perfeito. E para finalizar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, a oportunidade que o Dr. Bruno e a clínica Coração Vivo trazem, tanto de gerar um material, um conteúdo médico informativo, que acho que é muito importante nos dias de hoje, quanto de trazer isso para o nosso paciente no dia a dia. O neurologista, ele não cuida só do cérebro, na verdade, a gente cuida dos danos todos do corpo que no fim chegam no cérebro. Então, é um prazer ser neurologista, mas é um prazer saber que o meu paciente também está cuidando de todo o resto, porque aí o nosso trabalho no dia a dia fica mais tranquilo. E se porventura alguém tiver algum problema de memória, esse problema sempre tem que ser examinado, isso em qualquer idade. Então, desde 4, 5 aninhos de idade até 100 anos. E vá sem medo, só vá. Vá sem medo que a gente faz o bom trabalho. Então, nem todo problema de memória é doença de Alzheimer, é demência, mas todo problema de memória tem que obrigatoriamente ser estudado. E não necessariamente são com exames, às vezes são com consultas, às vezes são com exames, porque sempre tem algum motivo. Eu acho que esse é o maior recado. Cuide da sua memória, porque nós, no fim da vida, somos memória. É isso, é o que a gente lembra, é o que a gente é. Exatamente, é isso mesmo. Laura, olha, muito obrigado. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais aí, nós vamos deixar aí do Laura, Instagram, Facebook, e virão outros vídeos para informar vocês e poder trazer uma informação médica de qualidade. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau, até mais.